Ei, você, chega aí. Eu quero agora que você pense num personagem dos desenhos animados que quase sempre se veste de mulher. Bom, eu acho que deve ter vindo na mente de alguns nomes como Pica-Pau, Scooby-Doo e Salsicha, Stewie de Uma Família da Pesada e até mesmo do James de Pokémon, não é mesmo? Porém, eu tenho absoluta certeza que a grande maioria pensou logo de cara no Pernalonga. Afinal, ele foi o personagem dos desenhos que mais se travestiu ao longo de toda a história da animação. Pra você ter uma ideia, ele já se vestiu de mulher em mais de 40 episódios de Looney Tunes, já aparecendo como pastorinha de ovelhas, bailarina, geisha, dançarina de cancan e até mesmo como Carmen Miranda. Esse sim gostava de usar saia e passar batom, hein? Mas uma coisa que eu não sei se você já parou pra pensar é no porquê ele fazia isso. Afinal, por que os animadores desses desenhos achavam que era tão legal e engraçado ver o Pernalonga se travestindo? E aprofundando mais o tema, de onde será que eles tiveram a ideia de que passar um batom no Pernalonga seria algo tão divertido? Será que eles se inspiraram em algum caso que eles viram? Ou fizeram de uma forma aleatória e simplesmente pegou? Ou então, na pior das hipóteses, eles só faziam isso pra ofender as pessoas que se travestiam? Bom, é isso que a gente vai tentar entender a partir de agora. Hoje eu vou mostrar pra vocês todas as referências que os criadores do Pernalonga utilizaram pra criar essa piada. E também qual é a opinião deles sobre o ato de se travestir ter se tornado uma espécie de chacota no contexto desses desenhos. Bom, a questão é a seguinte: como posso ajudar você a redirecionar seu marketing pessoal? Resposta: juntamos você com uma atriz super bonita. Geralmente, eu faço o papel da donzela. Essa história de se vestir de mulher, no passado, ótimo. Hoje, péssimo. Se a senhorita não vê graça num coelho de batom, eu e você não temos mais nada a conversar. Então, pessoal, quando a gente pensa seja em Looney Tunes, ou na grande maioria dos desenhos animados da Era de Ouro da animação americana, que pegou lá o começo dos cinemas entre os anos 30 e 50, a gente chega à conclusão de que tudo neles era realmente louco. Eles extrapolavam qualquer noção de realidade. O gato Félix podia desencaixar a sua cauda para usar como um taco de beisebol, por exemplo. E o Willy Coyote era constantemente explodido e esmagado por uma pedra enorme, mas já na cena seguinte aparecia sem nenhum arranhão, como se nada tivesse acontecido. Isso acontece porque os artistas viram o surgimento da animação como uma oportunidade deles extrapolarem a sua criatividade, uma coisa que era muito difícil de fazer lá no cinema tradicional, que nessa época ainda era muito limitado. Os desenhos animados podiam transportar para telas algo que antes era possível de ser alcançado através da imaginação, do desenho manual ou então das histórias em quadrinhos. E se animações como Looney Tunes podiam aproveitar dessa parte surreal e sem lógica e ainda serem aceitas pelo público como algo engraçado, eles devem muito a um cara chamado George Herriman, um cartunista norte-americano lá do começo do século XX que revolucionou esse meio ao criar o estilo nonsense nas histórias em quadrinhos. Bom, e pra gente entender como George fez essa revolução, é interessante que a gente conheça também um pouco da sua história, até porque as suas obras estavam totalmente interligadas com acontecimentos da sua própria vida. E se fôssemos para definir o que esse cara seria nos dias de hoje, nós poderíamos o denominar como uma pessoa transracial. Isso porque apesar dele ter nascido como um descendente de afro-americanos, e inclusive ter em seu registro a denominação de pessoa de cor, ele se autodenominava como uma pessoa branca, sempre usando chapéu para esconder o seu verdadeiro cabelo e dizendo para as pessoas que sua tonalidade de pele era mais escura porque ele era descendente de turcos e italianos. E essa ironia dele ser melhor tratado quando se fazia passar por branco foi algo que ele transportou para o seu trabalho. Sua história em quadrinhos, chamada Crazy Cat, trazia justamente um protagonista que não possuía uma raça, cor ou gênero específico. Às vezes, o gato da história era tratado como branco ou negro dependendo do contexto, ou como homem ou mulher. O seu gênero seria definido conforme a piada que seria utilizada em cada quadrinho. Nessa história em quadrinhos aqui, o melhor amigo desse gato acha engraçado que às vezes ele é senhora e às vezes ele é senhor. E o gato só responde que ele é. E essa falta de noção de não ter um gênero ou cor em específico, além do seu tom crítico, também era algo muito engraçado para aquele período. Vale lembrar que estamos falando da década de 10, mais de 100 anos atrás. Uma época que era muito raro ver um homem se vestindo de mulher. E onde o grande público nem sabia o que era uma travesti ou uma pessoa transgênero. Então, ver um homem usando chapéu
chapéu feminino ou se comportando como uma mulher só era algo estranhamente engraçado de se ver. Ninguém achava que era algo religiosamente inapropriado, como hoje em dia, por exemplo. Até porque o ato de se travestir não estava associado a nenhum grupo ou minoria. E essas piadas nos quadrinhos ficaram tão populares que passaram a ser repetidas lá pelos comediantes da época. O Charlie Chaplin, o Stan Laurel e até mesmo os Três Patetas costumavam se vestir de mulher para fazer piadas em seus filmes. Ou seja, se travestir antes mesmo dos Looney Tunes já era uma piada bem recorrente. Porém, é importante a gente frisar que apesar de não ter inventado, o Pernalonga revolucionou sim o fato de um homem se vestir de mulher em obras fictícias. Isso porque nas obras anteriores, seja nos quadrinhos como Crazy Cat ou nos filmes mudos do Charlie Chaplin e Três Patetas, as versões femininas dos personagens eram usadas apenas para fazer chacota. Eram caricaturas que serviam apenas para mostrar como o comportamento feminino era engraçado, seja pelo romantismo exagerado ou ciúmes doentio. Já o Pernalonga, curiosamente, transformou a sua versão feminina em algo positivo. Bom, mas antes da gente falar sobre isso, é legal a gente comentar um pouco sobre como o Pernalonga começou a se travestir. Então, como vocês sabem, esse personagem foi criado para ser uma espécie de malandro, o enganador mesmo, que sempre saía por cima nos confrontos com outros personagens, mesmo que para isso precisasse mentir ou preparar armadilhas, ou seja, um trapaceiro. Que inclusive era o jeito como um dos seus principais animadores lá da época, o Chuck Jones, o descrevia. Para ele, esse personagem era um deus trapaceiro, que podia se disfarçar e ter poder sobre qualquer um dos seus inimigos. Ou seja, o Pernalonga era um rei dos disfarces. E é justamente isso que a gente pode notar desde os seus primeiros desenhos. Esse coelho tinha uma facilidade enorme em se fantasiar e enganar os outros. E o ato de se travestir do Pernalonga entrou então não com um contexto de piada pra zoar o comportamento feminino, mas sim como mais um dos disfarces desse personagem. A primeira vez que ele se travestiu foi no episódio de 1939, e na ocasião ele se vestiu de cadela pra enganar um cachorro. Ou seja, ele usou um visual feminino como algo positivo, pra ganhar poder, como se quando ele se vestisse de mulher ganhasse controle sobre os homens. Porém, se esses disfarces eram positivos para esse personagem, para os seus inimigos era sempre algo negativo. O Elmer, por exemplo, quando era travestido de mulher pelo Pernalonga, sempre se dava mal, ou então reproduzia alguma daquelas piadas machistas que eram feitas lá na época do cinema mudo. Não creio! Aposto que muitos de vocês usam igual a este. Mas enfim, com o passar do tempo e essas questões de gênero e sexualidade sendo cada vez mais discutidas, muitos estudiosos passaram a estudar se essa representação do Pernalonga como mulher seria ou não algo transfóbico ou ofensivo. E no meio dessas discussões, lá na década de 90, mais uma vez o Chuck Jones, um dos animadores mais importantes para a história desse personagem, admitiu que na visão atual, ele via o personagem como uma espécie de pessoa trans, pois apesar de totalmente heterossexual, o coelho se sentia realmente bem e confortável com qualquer um dos gêneros. Ou seja, ele seria na verdade algo que hoje as pessoas chamam de gênero fluido. Porém, independente das polêmicas, curiosamente a maioria das pessoas nunca viram problema nenhum no fato do Pernalonga se vestir de mulher. Não é à toa que ele continua fazendo isso mesmo nos dias de hoje, com o politicamente correto. Os desenhos mais recentes do Looney Tunes continuam sim usando a piada do Pernalonga travesti. E, inclusive, boa parte da comunidade LGBT meio que canonizou esse personagem como padroeiro das travestis. Mas e quanto a vocês? Curtem esses disfarces do Pernalonga ou acham pouco ofensivos? E qual das transformações em mulher que ele já fez é a sua preferida? Isso é tudo, pessoal. Eu sou o máximo, não sou?